Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ami, sou cosplayer e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz do zero, junto com a minha mãe, o meu cosplay de San, a princesa Mononoke do Estúdio Ghibli. Eu gostei muito do resultado e eu espero que vocês gostem também. Para começar, a gente vai primeiro pela máscara, que é a parte mais característica e mais difícil de fazer. Peguei uma bola de isopor com 25 mm de diâmetro e cortei ali uns 3 dedinhos, mais ou menos, para que ela não ficasse aquela bola grande, ficasse um pouco mais encaixada, né, no meu rosto. Depois que eu cortei, eu aparei todas as rebarbas e eu tentei fazer aí uma divisão no meio para começar os desenhos. Não foi muito bem feito, mas depois eu ajeitei. Fiz os desenhos com canetinha para eu ter uma base ali para começar a modelar. Como eu não tinha nada que cortasse circular, eu peguei um copo para dar uma afundada ali e marcar onde eu tinha que cortar certinho. E daí vim com o estilete e fiz o mesmo processo de cortar ali todos esses círculos, né? Os 2 olhos e a parte da boca. Nesse momento tomem cuidado, tá? Se vocês forem fazer, porque eu me cortei com o estilete, sangrei na máscara, essa parte eu cortei do vídeo, obviamente, mas fica aí o aviso para vocês tomarem cuidado. Bom, depois que eu cortei tudo e ajeitei as rebarbinhas, eu comecei a fazer a estrutura em biscuit que viria em relevo em cima da máscara. Peguei a massa de biscuit branca mesmo, que é a que eu tinha aqui em casa, que eu comprei para outras coisas também, e fiz uma cobrinha que eu fui ali amassando e moldando conforme o desenho que eu tinha feito na máscara. Conforme eu fui modelando, eu também dei umas pressionadinhas em cima do isopor para que ele ficasse bem grudadinho e não soltasse, já que o biscuit ele dá uma reduzida quando ele seca, e assim ele ia ficar bem preso. Depois disso, eu peguei um copo de água e comecei a umedecer o biscuit para que o acabamento ficasse melhor e não ficasse com muita marca ali da digital e ele ficasse mais certinho, né? Então a água ela ajuda você a modelar o biscuit e deixar um acabamento melhor. Sim, eu fui ajeitando cada partezinha que eu tinha modelado em biscuit, para que o acabamento ficasse bom e não atrapalhasse depois no resto da confecção da máscara. Para deixar essa máscara mais durinha, eu decidi fazer papel machê. E como é que eu fiz isso? Peguei um pouco de cola e papel higiênico e fui passando por toda a máscara até ela ficar toda coberta. Desse jeito, depois que ela secasse, ela ficava bem durinha. E foi isso que aconteceu. Quando ela endureceu por completo, eu resolvi lixar ela para tirar qualquer tipo de imperfeição que tivesse ali. Ela não vai ficar completamente lisa por causa do papel machê, mas eu não queria que ficasse nada pontudo para cima. E depois foi só pintar. Pintei com tinta acrílica mesmo, comecei com a base de vermelho, depois usei amarelo para os círculos e fiz uma misturinha de tinta para parte aí dessas divisões aí do meio da máscara. E depois de pintada, a máscara ficou assim, mas ainda faltava algum toque especial, então eu decidi fazer um sombreamento nela. Como eu nunca tinha feito sombreamento na minha vida, eu estava aprendendo junto com vocês aí nesse vídeo. E o que eu fiz? Eu peguei tinta preta com um pouquinho de água e fui passando aos pouquinhos, e assim que eu passava, eu limpava com o papel higiênico. Desse jeito não ficava uma coisa muito forte e dava para eu ir dando uma espalhada nessa tinta. Não ficou assim 100%, mas em parte delas eu fiz também com sombra de maquiagem. Eu achei que tem um acabamento melhor. Vocês podem ver aí uma diferença entre as linhas mais finas e as que estão mais grossas, que foram feitas com a tinta. Mas já é um ótimo aprendizado. Para finalizar essa máscara aí, eu não queria que ficasse aparecendo a minha cara por trás. Então eu comprei um pouco de TNT, foi bem baratinho, e cortei para colar ali no fundo e tampar esses buracos. Eu queria que fosse um tecido que desse para eu ver alguma coisa. E de fato dá para eu ver um pouquinho, mas bem mal. Talvez uma redinha um pouco mais aberta daria um resultado melhor. Mas por enquanto eu gostei bastante do resultado dessa máscara. Pintei ela toda de preto por trás também para ficar com um acabamento legal. Agora vamos para a parte do vestido, e essa parte ficou inteiramente com a minha mãe, que me ajudou nessa trajetória aí. Ela já fez curso de corte e costura e também de modelagem, então ela pegou um vestido meu para usar de base e fez o molde para esse vestido da San.
Depois costurou todas as peças e nessa parte não tenho muito o que ensinar para vocês, mas vocês podem ver aí como é que foi o processo, né? Ela juntou tudo bonitinho e o resultado do vestido ficou esse aí que vocês estão vendo no corpo. Ele ficou uma gracinha, mas vou ter que dar uma judiada nele, né? Para a parte do aventalzinho, nós usamos 2 panos de chão limpos, tá, gente? Comprei novinho e cortei ali o buraco da minha cabeça. Ele ainda precisava fazer um corte, que estava muito comprido, e ali do ladinho eu iria juntar para ficar igual a referência. Como ele estava muito branquinho, muito limpinho, foi hora de mergulhar ele no café para dar uma envelhecida. Então deixei ele ali de molho e vou contar para vocês que o cheirinho ele ficou uma delícia. Nesse meio tempo, eu também fiz vários recortes na parte de baixo do vestido para dar esse aspecto de gasto e sujei ele com sombra e com um sanguinho falso que eu tenho, que vou mostrar para vocês também. Aí vocês podem ver que eu fiz a mesma coisa com o aventalzinho, sujei ele bastante e depois eu usei até spray de peruca para dar uma fixada, já que esse sangue falso aí, ele fica um pouco melequento, né? Então deixei ele ali secando para usar já no dia que fosse fazer o cosplay completo. Para o colar da Sam, eu fiz esses dentes aí de biscuit. Não tem muito mistério, eu modelei com a mão mesmo e usei um grampinho para fazer essas ranhuras para dar um aspecto de osso de verdade. E pintei eles com tinta branca. Apesar do biscuit já ser branco, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais acentuado na cor. Então eu pintei todos eles. E depois disso, eu fiz uma mistura de algumas tintas até chegar nesse marrom aí. Coloquei um pouco de água e ia fazer a mesma coisa que fiz com o sombreamento lá da máscara. Passei a tinta e depois passei o papel higiênico para tirar o excesso. Assim ele foi ficando com um aspecto legal e que eu queria de mais envelhecido, assim. Todos eles pintadinhos ficaram assim e ainda precisava de um acabamento a mais, então eu usei um esmalte incolor para dar um brilho nessas peças e também acabei precisando aumentar o buraquinho que eu tinha feito aí para passar a corda, porque depois eu comprei essa corda maior aí e ela não passava antes. Comprei também essas miçangas que eu achei super a cara de uma coisa mais floresta, assim, mais feita à mão, para fazer o colar. E fui passando nessa cordinha, ela é uma cordinha bem grossinha e marrom, que eu achei que combinou aí com a vibe do cosplay. Coloquei 3 continhas e um osso, 3 continhas e um osso. Por fim, ele ficou assim e vou dizer que foi um orgulho esse colar aí. Para alguns outros acessórios, também fiz com biscuit pro brinco, né? Pintei de branco e também usei esse esmalte perolado. Agora nós vamos fazer a arma da Sam. Eu tinha esse cano aí de uma fantasia de Halloween, que era um tridente daqueles de capetinha. Cortei ali mais ou menos como que eu queria que ficasse essa adaga dela. E passei para o papelão para ser uma estrutura um pouco mais rígidazinha, que eu pudesse depois passar para o EVA também, e que eu colocasse no meio para não ficar bambo, não ficar mole, né? Como vocês podem ver, eu usei esse próprio papelão para fazer o molde e cortar as partes no EVA. Então, no total, foram 3 partes, EVA, papelão e EVA de novo. E para o cabo, eu cortei aquele grandão que eu tinha e esquentei no fogo para que ele ficasse assim, dentro ali dessas peças. Então, colei tudo e em cima eu também fiz algumas camadas de cola branca. Eu fiz também algumas ranhuras, igual eu tinha feito nos dentes, e o processo de pintura foi o mesmo que o deles, porque eu queria que fosse como se fosse o mesmo material. O que estava faltando era esse cabo aí que estava bem xoxo, então eu peguei esses retalhos de tecido que eu já tinha em casa, de cetim, e enrolei por todo o cabo para ficar com um acabamento mais legal e com cara de uma coisa feita à mão mesmo. Para finalizar, eu não gravei, mas eu também fiz mais alguns detalhes de EVA, colei e passei verniz em tudo. Agora, para as orelhas, eu também fiz um molde de papelão, como que eu queria que ficasse, colei eles com fita para ver se ia dar certo e recortei tudo no EVA. O processo, gente, é quase o mesmo de todo o resto. Cortei, colei tudo direitinho, passei de mão de cola e depois passei a tinta. Fiz também o sombreamento com a sombra de maquiagem aí nessas orelhas e depois passei o verniz. E elas ficaram assim,
prontinhas para já fazerem parte do cosplay. Agora vamos para a parte que eu tive mais trabalho, que foi mexer com essa pelúcia aí. Posicionei ela com os pelinhos para baixo e cortei o formato que ficaria o manto. E fui aí experimentando enquanto eu estava fazendo. Juntei essas duas pontinhas e bordei e passei por elas também a parte do colar, que é ele que seguraria o manto aí no meu corpo. E já estava ficando bem legal, mas ainda tinha muito trabalho pela frente com aquele capuz. Eu usei um capuz do casaco do meu namorado para fazer o molde e também lembrando de continuar cortando com o pelo para a mesma direção. Depois que estava feito, tinha que dar um jeito de juntar isso na máscara e foi um pouco difícil. Eu tive que costurar, usar super bonder e usar cola quente. Nesse momento eu também coloquei um elástico para segurar a máscara. Por mais que esse finalzinho não tenha gravado muito bem, foi só costurando e ajeitando tudo no lugar. Assim, a mesma coisa que a gente fez com as orelhinhas. E o resultado do cosplay ficou ótimo, eu adorei. Os sapatinhos eu não gravei porque minha mãe que fez também, ela já me entregou eles prontinhos. E na correria pro evento eu também terminei os acessórios e os braceletes e a tiarinha que a Sam usa. O cosplay ficou muito legal e eu deixo aí pra vocês o resultado final. Espero que tenham gostado.